Olá! Sabe, por trás de cada software, de cada aplicativo que a gente usa, não existe apenas código. Existe um projeto, uma verdadeira planta baixa de uma realidade digital. E quem desenha isso é o arquiteto. Vamos mergulhar um pouco nessa mente? O que a gente vai ver aqui não é um simples teste, sabe? É mais uma ferramenta para a gente entender os princípios, os fundamentos que sustentam qualquer estrutura digital. É um convite para pensar não como quem só assenta os tijolos, mas como a pessoa que projetou o edifício inteiro. E o nosso primeiro passo é entender uma coisa fundamental. Organização em programação não é uma questão de estética, de deixar o código bonitinho. É uma necessidade funcional. Problemas como, sei lá, agendar 2 professores para a mesma sala ao mesmo tempo. Isso é só o sintoma. A causa real, a raiz do problema, é a falta de um plano lógico. Porque a regra é clara: se a gente não define a ordem, o sistema define o erro. E essa frase resume tudo, né? Uma arquitetura lógica, bem estruturada, não é um luxo, é o alicerce. Sem isso, o que a gente tem é só um monte de código solto esperando para dar problema. E aqui a diferença fica gritante. De um lado, o caos, agendamento duplicado, processos que rodam na ordem errada, levando a decisões que nem fazem sentido. Do outro lado, a ordem. O sistema primeiro checa se a sala está livre e só depois aloca o professor. Isso garante a integridade. É a diferença entre ter um plano e contar com a sorte. Ok, com a planta baixa definida, agora a gente precisa dos materiais de construção. Num sistema digital, esses materiais são os dados, e eles exigem uma precisão absoluta. E aqui está um ponto crucial. Para o sistema, o número 25 e o texto 25 entre aspas são universos completamente diferentes. Um é um valor pronto para ser usado em cálculos, o outro, com aspas, é só um desenho, um texto. Ignorar essa diferença é o primeiro passo para o desastre. E olha o desastre acontecendo na prática. A gente pega um número, 10, e tenta somar com um texto, que por acaso é 10. O que o sistema faz? Ele não soma. Ele cola um do lado do outro. E o resultado, em vez de 20, vira 10, 10. Imagina o estrago disso num relatório financeiro. O nome técnico para isso é concatenação. É o que acontece quando o rigor com os tipos de dados é deixado de lado. O sistema simplesmente junta os textos e toda a lógica de cálculo vai por água abaixo. Uma boa metáfora é pensar em variáveis como gavetas. Cada gaveta precisa de uma etiqueta clara. Aqui só entram números, aqui só textos. Se a gente começa a guardar qualquer coisa em qualquer gaveta, vira uma bagunça mental, tanto para quem programa quanto para a própria máquina. Bom, agora que nossos materiais estão em ordem, a gente precisa dar ao nosso sistema a capacidade de pensar. É aqui que entra a lógica condicional, o mecanismo que permite ao sistema reagir e tomar decisões por conta própria. As estruturas de if-else, o famoso se-se-não, são basicamente o cérebro do software. Elas criam os caminhos lógicos. Se tal condição for verdadeira, siga por aqui. Se não, vá por ali. É o que garante que o sistema sempre saiba o que fazer, evitando os terríveis becos sem saída. E no mundo da lógica, os detalhes são tudo. Para nós, VIP em maiúsculas e VIP em minúsculas pode parecer a mesma coisa, mas para o sistema são dois mundos diferentes. A atenção a esse tipo de detalhe é o que separa o profissional do amador. Esse princípio se chama Case Sensitivity, e ele é absolutamente vital para a segurança. Senhas, nomes de usuário, filtros de dados, tudo isso depende dessa precisão, de entender que um A maiúsculo não é de jeito nenhum a mesma coisa que um A minúsculo. Com a capacidade de decidir, o próximo passo é dar ao nosso sistema escala e poder. E para isso, a gente vai falar de loops, a ferramenta que executa tarefas repetitivas de forma automática. É isso que um loop faz. Ele permite processar 1 milhão de registros com a mesma facilidade que processa um. Tarefas que levariam anos para um ser humano são feitas em segundos. Isso é o que dá escala a um software. É um verdadeiro superpoder. No entanto, como todo grande poder, essa ferramenta tem uma vulnerabilidade crítica, se não for gerenciada com controle total. E aqui está o pesadelo de todo arquiteto de software, o loop infinito. Ele acontece quando a gente cria uma tarefa repetitiva e esquece de dar uma condição de parada para ela. O processo se repete sem fim, consumindo memória, processamento, até o sistema inteiro entrar em colapso. E essa é a lição final sobre a automação. Um bom arquiteto não domina só o começo de um processo. Ele domina, principalmente, o fim. Um sistema sem um ponto final bem definido não está trabalhando. Ele está apenas se autodestruindo.
Resumindo então, o que a gente viu aqui são os pilares da mente de um arquiteto. O rigor com os dados é inegociável. A precisão nas decisões é o que cria a inteligência. E o controle absoluto sobre a repetição é o que garante a estabilidade. Isso é a base do pensamento computacional. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. O trabalho é simplesmente escrever linhas de código? Ou é projetar e construir realidades digitais que sejam funcionais, lógicas e estáveis? A perspectiva do arquiteto, no fim das contas, faz toda a diferença.